Boa tarde! Hoje trazemos as últimas informações sobre a revolta que sacudiu a cidade de Salvador nos últimos meses, a Sabinada. A rebelião, que teve início no dia 7 de novembro do ano passado, 1837, chegou ao fim em 16 de março de 1838, deixando um saldo de destruição, mortes e milhares de prisões. Liderada pelo médico e jornalista Francisco Sabino, junto ao político João Carneiro da Silva, a revolta ficou marcada pela tentativa de criação de uma república independente na Bahia, que permaneceria separada do Império até a maioridade de Dom Pedro II. Para entender melhor os desdobramentos e ouvir relatos de quem viveu esse período turbulento, nossa repórter está nas ruas de Salvador. É com você, Aparecida. Boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui numa das praças de Salvador, onde tem rastros ainda da revolta dos Sabinos. E eu estou aqui com Dona Maria das Dores, que participou ativamente dessa revolta. E ela vai nos contar um pouco sobre as causas e os motivos que ela aceitou participar dessa revolta. Boa tarde, Dona Maria. Você podia contar um pouco pra gente como que foi, seus motivos e de muitos outros cidadãos para participar da revolta? A gente já não aguentava mais. O governo lá no Rio de Janeiro só pensa neles. Enquanto aqui, a gente na Bahia passando fome, sem trabalho e tendo que lutar na guerra dos outros. A gente só queria uma Bahia independente, poder cuidar do nosso povo, poder resolver as nossas coisas. E o Dr. Sabino falava tão bonito e a gente acreditou. A gente acreditou que a Bahia poderia virar uma república até que o menino Pedro crescesse. A gente realmente acreditou. E como era o dia a dia dentro da revolta? Tinha outras organizações dentro? Era muito organizado, mas também tinha muito medo. Primeiro a gente invadiu o forte de São Pedro, depois a Praça do Palácio, e realmente eu achei que ia dar certo. A gente expulsou as autoridades e até criou um próprio governo. Só que daí veio a fome, as doenças, e muita gente fugiu. Até mesmo os que eram da nossa causa. E como a senhora se sente depois de tudo isso? Como que foi essa repressão extremamente violenta com vocês? Eu me sinto muito triste, reprimida. Eu vi amigo meu sendo degolado. Eu vi gente inocente sendo presa. E me disseram que muitos foram mandados para o Rio Grande do Sul para lutar na guerra. Muita gente foi para o Rio e até negro livre, voltando para a África. Realmente é triste ver o jeito que o governo não resolveu nada e reprimiu a nossa revolta. Foi uma carnificina. Realmente, é muito triste essa situação. Mas agora uma pergunta para a senhora. Eu fiquei sabendo que alguns desses revoltosos fizeram um acordo com os portugueses. A senhora, que é bem ativa, a senhora ficou sabendo de alguma coisa assim? Não. Como a senhora não soube? A senhora foi uma das que mais participou, estava sempre à frente dessa revolta. Não, eu não sei de nada. A senhora sabe, senhora! Senhora, por favor! Senhora! Aparentemente, essa é uma questão ainda muito sensível para quem participou diretamente da Sabinada. Sem dúvida, mas não podemos esquecer que a repressão imperial foi brutal e atingiu até mesmo quem não tinha ligação com o movimento. Casas foram invadidas, famílias inteiras perseguidas. Mesmo aqueles que não pegaram em armas foram presos ou degradados. Entre os presos, estima-se que cerca de 3.000 pessoas foram capturadas. Outras 2.000 perderam a vida nos combates ou em execuções sumárias. A Guarda Nacional, com o apoio de tropas imperiais e milicianos do Recôncavo, cercou Salvador por terra e mar, cortando os suprimentos e impondo um verdadeiro estado de sítio. A fome e as doenças enfraqueceram a resistência. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Maristela. Eu tô aqui em Salvador e eu vou entrevistar uma das cidadãs, né? A Dona Maria Rosa da Conceição. E eu vou falar um pouquinho com ela agora. Boa tarde, Dona Rosa. A senhora participou dessa revolta? Algum parente seu participou? Você podia contar um pouquinho pra gente? Não, minha filha. Ninguém aqui em casa mexe com arma, não. A única coisa que nós queríamos é sossego, mas sossego foi a última coisa que nós vimos por aqui. Primeiro, chegou o Sabino, né? O Sabino querendo a liberdade da Bahia. E aí, falou que ia cuidar de nós. Cuidou? Não cuidou, né? Aí, depois, veio o exército do Império, falando que quem fosse contra era traidor e que quem era a favor era rebelde. Aí eles nos metem nesse meio e dá ruim pra nós depois?
Realmente, Dona Rosa, deve ser muito complicado, né? Uma hora te chamo de traidora, outra hora te chamo de rebelde, identificar seus pronomes nessa hora deve ser muito complicado. Como que a senhora ficou em meio cerco todo? Menina, foi um inferno. A gente não podia sair para comprar nada e os preços estavam altíssimos. O meu marido teve que vender todas as ferramentas dele só para comprar um pacote de farinha. Teve um dia que nós teve que repartir um punho de feijão para 5 pratos. As crianças estavam tudo chorando de fome. E o medo era que uma bala perdida atravessasse a nossa janela e machucasse um dos meus meninos. É realmente muito deplorável essa situação que a Bahia passou, não é mesmo, Dona Rosa? Imagina você acordar e não saber se seu filho vai estar vivo ou morto. Essa revolta foi realmente muito confusa e contraditória. Os cidadãos estavam prestes a ter um ADP. Dona Rosa, conta pra gente como que foi a situação mais marcante durante essa repressão. Menina, segura isso aqui. Olha, eu vi coisa que nem eu desejo nem pro meu pior inimigo. No dia que o exército imperial invadiu essa bagaça aqui, nossa, não respeitaram nada. Arrombaram porta, levaram gente que não sabia nem o que era revolta. E você não acredita? A minha vizinha aqui, levaram ela porque o coitado do menino dela deu comida pro Sabino fugido lá, perdido. Aí levaram a menina lá. Olha as coisas, gente. Realmente, é muito complicado mesmo essa situação, Dona Rosa. Imagina, ele não podia nem ajudar um morador, né? Um revoltoso. Mas fique sabendo que as suas palavras vão ser muito bem guardadas e ajudadas ao povo. Muito obrigada por dar o seu depoimento, Dona Rosa. E agora é com você, estúdio. A situação é realmente triste. Sentimos muito por todos que sofreram com isso. Francisco Sabino e João Carneiro, líderes máximos, foram condenados à morte. Mas, com a intervenção da coroa, a pena foi comutada para degredo. Sabino foi enviado para Mato Grosso e João Carneiro para São Paulo. Muitos outros não tiveram a mesma sorte. A Sabinada terminou, mas deixa marcas profundas na história da Bahia e do Brasil. Foi mais uma das revoltas regenciais que expôs as fragilidades do governo central e o desejo de maior autonomia nas províncias. E mesmo derrotada, a Sabinada se junta à lista de levantes que, como a cabanagem, a balaiada e a farroupilha, mostram que a unidade do Império está longe de ser um consenso. Agradecemos a todos pela audiência e continuaremos acompanhando os desdobramentos da repressão imperial aqui na Bahia. Boa tarde. Boa tarde. Vai bom.